Hare Krishna. Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Pada Vishnu Pada Simati Rida, Das Goswami Namas Dev Sai Desi Prabhupada, Pramodatus Siddhanta. Então, nós estamos lendo do 11º canto, 11º capítulo, no verso 5. Vamos ler juntos o verso. Obrigado. Atabadasya muktasya Vailakshanyam vadamite Viruda dharminos tata Stita yoreka dharminim Atabadasya muktasya Vailakshanam vadhamite Viruda dharminos tata Stita yoreka dharminim Atabadasya muktasya Vailakshanyam padamite Viruda dharminos tata Stita yoreka dharminim Atabadasya muktasya Vailakshanyam vadamite Viruda dharminos tata Stita yoreka dharminim Atabadasya muktasya Vailakshanyam vadamite Viruda dharminos tata Stita yoreka dharminim Atam desse modo Badasya da alma condicionada Muktasya da liberada personalidade de Deus Vailakshanyam diferentes características Vadami falarei agora Te para ti Virudha opostas Dharmino cujas duas naturezas Tata meu querido Uddhava Stitayoho dos dois que estão situados Ekadharminim no único corpo que manifesta suas diferentes características. Repita comigo. Desse modo, meu querido Uddhava, no mesmo corpo material, encontramos características opostas. Tais como grande felicidade e miséria.
Isto decorre do fato de que tanto a Suprema Personalidade de Deus, que é eternamente liberado, quanto a alma condicionada, estão dentro do corpo. Agora te explicarei suas diferentes características. Eu vou repetir sozinho. Desse modo, meu querido Uddhava, no mesmo corpo material, encontramos características opostas, tais como grande felicidade e miséria. Isso decorre do fato de que tanto a Suprema Personalidade de Deus, que é eternamente liberado, quanto a alma condicionada estão dentro do corpo. Agora te explicarei suas diferentes características. Significado. No verso 36 do capítulo anterior, Uddhava indagou acerca dos diferentes sintomas da vida liberada e da vida condicionada. Srila Sridhar Swami explica que se podem classificar as características do cativeiro e da liberação em duas divisões, como a diferença entre a alma condicionada comum e a personalidade de Deus eternamente liberada, ou como a diferença entre entidades vivas condicionadas e as liberadas na categoria diva. O Senhor explicará primeiro a diferença entre a entidade viva comum e a Suprema Personalidade de Deus, a qual pode ser compreendida como a diferença entre o controlado e o controlador. Então, aqui Krishna vai entrar numa descrição famosa que a gente encontra também nos Upanishads, sobre essa presença dupla no corpo, que é um ponto bem importante, assim que Krishna enfatiza no capítulo 13 todo da Bhagavad Gita, é praticamente para você entender esse único ponto. Essa presença de duas entidades dentro do corpo. Você e Deus. Duas entidades. Não uma. E não que você é Deus. Mas duas. Você e Deus. Então, o Krishna deixa isso muito claro na Bhagavad Gita. Ele faz questão de explicar que tem uma diferença. E mesmo a entidade viva, quando ela consegue se libertar no estado perfeito dela, a alma pura, ela ainda assim é diferente de Deus. Então sempre existe essa diferença porque são entidades distintas. São parecidas, são qualitativamente iguais, mas são distintas. Então tem essa diferença. E aqui então, Krishna está começando uma explicação falando do corpo. Como ele fez na Bhagavad Gita. Ó, nesse corpo tem duas presenças. Então nesse corpo pode ter experiência de felicidade limitada e de miséria, dependendo de qual influência que você está tendo. E a gente fala muito sobre isso, né? Que o caminho espiritual é o caminho de você gradualmente ter uma vida melhor. A gente explica, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com o meu mestre espiritual, foi que felicidade é sintoma de vida espiritual. E se você não está ficando mais feliz, você não está progredindo espiritualmente. Então, assim, você sabe que você está avançando espiritualmente se você está ficando realmente mais feliz. Está ficando melhor. Você tem mais harmonia, mais equilíbrio, mais resiliência, mais equanimidade, mais controle da mente. Você não vai ceder a pensamentos, influências negativas, inveja, luxúria, raiva, maldade. Você não vai estar sendo um ponto de negatividade, de falar coisas feias, de agressão, de cometer atos imorais. É óbvio, né? Então você vai avançando, tem que ter um resultado prático, né? E o resultado prático é esse, que você vai ficando cada vez mais leve, luminoso e feliz. As coisas da vida não te afetam tanto, a vida não é mais um fardo, os problemas ficam menores. A sua capacidade de lidar com todas as situações da vida vai melhorando. Porque senão, o que adianta, né?
É um ponto bem importante, assim, porque a gente tem a tendência, às vezes, assim, no mundo a gente vê, eu mesmo vejo isso em mim, eu já vi muitos outros, a gente tem a tendência, às vezes, na vida espiritual, cair no mesmo problema, na mesma armadilha que a gente faz na vida material, ou seja, de botar a mente no futuro. Só que a gente faz de forma mística. Então, um materialista, ele fala, não, vou ficar feliz quando eu tiver um bom carro, um bom emprego, uma boa esposa e tal, marido, não sei o quê. Mas aí o religioso, ele fala, não, vou ficar feliz quando eu morrer e, sabe, nascer lá no reino de Deus. Aí eu vou ser feliz. Então, assim, teve um upgrade, mas, sabe, faltou ainda. Porque a gente não pode ter essa mentalidade assim que eu vou ser feliz quando... Aí pronto, você está caindo de novo na lista de felicidade condicionada. Você está botando a mente no futuro. E a gente não vê isso na descrição do yoga. A gente não vê Krishna falando sobre isso na Bhagavad Gita. Pelo contrário, ele fala, quando ele fala do estado de um yogi perfeito, ele fala o yogi está em felicidade ilimitada. Quando? Rodeado pelas 3 misérias. Ou seja, quando está tudo dando errado, e ainda assim ele está com felicidade ilimitada. Ou seja, não é que, quando o yoga se libertar... Não, não é essa a linguagem que a gente usa. A gente tem que atingir o estado de consciência agora. O seu corpo não é um obstáculo para a sua consciência espiritual. O seu corpo é um veículo, é uma ferramenta para você atingir a consciência divina. Ele não é um obstáculo. E você não pode se enganar dizendo que não estou atingindo a consciência divina por causa do meu corpo, mas quando eu morrer e me livrar desse corpo, aí sim vai dar certo. Isso é muito perigoso, essa mentalidade, porque o que vai acontecer? Você vai perder o corpo e a sua consciência vai estar lá naquele patamar que provavelmente vai precisar de um outro corpo ainda, né? Porque você não trabalhou durante a vida a sua consciência, você não elevou ela até o estado mesmo de samadhi, de comunhão com Krishna. Se você não fez isso nessa vida, você vai ter que voltar e fazer em outra. Não tem para onde correr. Então essa é a oportunidade, você não pode se subestimar. Não se subestime. Não posso, porque, sei lá, né? Nasci em tal jeito. Não existe isso. Tem tantos e tantos versos, e Chaitanya Mahaprabhu insistiu tanto nesse ponto, todos os grandes santos, os nossos mestres espirituais, não importa onde você nasceu, não importa que corpo você tem. Alguém pode falar, não, mas eu sou isso. Krishna fala, não importa, que tem um verso na Bhagavad Gita, não importa que corpo que você é, Shudra, não interessa, mulher, não interessa. Ele se dá o trabalho de especificar, olha, isso não importa. Alguém pode falar, não, mas a mulher, não, o Shudra, não, mas eu nasci fora da Índia. Pelo amor de Deus, onde está isso? Não, então tem um esforço contrário de não. A gente tem Haridas Thakur, na Lila de Chaitanya, que justamente era para dar o exemplo, assim, uma pessoa que naquela época era o que não tinha nada a ver, nascido muçulmano, né? Outra raça, né? Aquela coisa assim, bem era o que tinha, assim, né? No preconceito, assim, dos religiosos daquela época, de 500 anos atrás, era o que tinha de pior, era o muçulmano, né? Na Índia, na Bengala, de 500 anos atrás, assim, para os Vaishnavas, para os devotos de Krishna, de Narayana, o que tinha disso, né? O pior, assim, era... E aí Haridas Thakur, o santo do santo nome, Namacharya. Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente levando comida para ele todos os dias. Porque naquela época, como até hoje, no templo de Jagannatha de Puri, onde Chaitanya Mahaprabhu montou sua base, quem não é hindu não pode entrar no templo, até hoje. Até hoje. Até hoje. Você não entrou?
Não, eu nunca fui para Puri, mas ninguém pode entrar mesmo. Nem a Maharani, acho que não entrou. Casada com cara de Puri. Só entra assim os brasileiros com cara, que tem muito brasileiro cara de indiano, né? Esse aqui mesmo, passaria numa boa pro indiano. Esse aqui passa. Dá uma arrumadinha assim e tal. Ali também. Tá cheio de brasileiro cara de indiano, é uma barata. Né? Então tem uns que entram, mas se eles descobrem, você vai sair lá debaixo de paulada de... não é... Teve um rei que aboliu, que liberou... Não, liberou o Kirtan. Isso foi o rei muçulmano que liberou o Kirtan. Mas o templo de Jagannatha, que nunca foi controlado por ninguém senão devotos de Jagannatha, até hoje não entra. Então, como Haridas Thakur não podia entrar no templo naquela época, enfim, até hoje ele não poderia, Chaitanya Mahaprabhu levava a comida de Jagannatha para ele todos os dias, para mostrar que, olha, que esse aqui não tem nada a ver com o seu corpo. Então não existem obstáculos, então você realmente tem que se empurrar, entendeu? Você não pode dar mole, não. A gente dá mole. Começa assim, não, já fiz, passei aquela onda, enfim, não conhecia nada, né? Eu era um lecha, não conhecia nada, e agora já conheço, já li a Bhagavad Gita, estou lendo aqui o Bhagavatam, já tenho um altar em casa, nossa, fiquei vegetariano, nossa, parei de beber, nossa, parei de fazer droga. Sabe, já fiz tanta coisa, já estou fazendo minha japa todos os dias. Então tá bom, né? Não, não tá bom. Você tem que ficar, continua, não para não. Porque não é uma questão assim, só, ok, check, 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 então tá tudo bem agora. Não funciona assim. Como é que está a sua consciência mesmo? Em que estado que você está? Sua consciência está onde? Está no aqui e agora ou está no futuro desejando coisas do mundo? Ou está no passado se lamentando? Você está realmente com um comportamento dármico? Você está centrado? Você está em harmonia? Você está em equilíbrio? Você está pensando em Krishna? Porque esse é o teste final, né? Você está realmente pensando em Krishna toda hora? Você nunca se esquece dele? Que aí sim, esse é o estado, né? Então você tem que se empurrar, você tem que se levar até esse ponto, até a sua mente estar nessa comunhão, que você não vai pensar, não, quando eu morrer, sim, aí vai ser bom. Quando, sabe, vou entrar no reino de Deus, aí vai ser legal. Porque aqui está realmente muito chato, estou chateado, estou enfesado. E aquela pessoa é muito chata, e aquilo aí não dá certo, e se eu tivesse isso, pelo menos, se eu tivesse o que aquele outro cara tem, aí sim, mas eu não tenho. Aí você está com a consciência toda materialzinha, né? Tá bom? Então, a gente vai ler sobre isso. Então vamos lá, verso 6, leiam comigo, o português. Por acaso, dois pássaros fizeram um ninho juntos. Na mesma árvore. Os dois pássaros são amigos. E têm naturezas semelhantes. Um deles, porém, está comendo os frutos da árvore. Enquanto o outro, que não come os frutos, está em posição superior, devido à sua potência. Eu vou repetir sozinho agora. Por acaso, dois pássaros fizeram um ninho juntos, na mesma árvore. Os dois pássaros são amigos e têm naturezas semelhantes. Um deles, porém, está comendo os frutos da árvore, enquanto o outro, que não come os frutos, está em posição superior, devido à sua potência. Então, como eu falei, isso aqui é uma versão de um verso muito comum dos Vedas, aparece em vários textos sagrados diferentes.
que essa explicação é bem legal, né? Bem poética e do corpo como uma árvore e das duas presenças vivas dentro do corpo, Deus e a alma. Então, para começar, vamos parar aí. Por que é legal esse exemplo? Fingindo que a árvore não é um ser vivo, né? Porque a árvore, a gente, né, um passarinho voando parece mais vivo do que uma árvore, né? Então, assim, por fora, aquela coisa e tal, e você, quando o passarinho está dentro, a gente tem essa experiência aqui, né? Você, às vezes, não consegue ver o passarinho, ele está dentro da árvore, ele está vivinho, está lá, mas você não vê o passarinho, né? Porque ele está dentro da árvore. Não é mesmo aqui, se você ficar aqui um tempinho, você vai ver isso em pessoa. Então, assim, realmente, você não vê o passarinho. São dois. E normalmente em árvores, também de novo, fica aqui perto das nossas amoras, você vai ver isso bastante, né? Tá cheio de frutinha. Então o pássaro entra, né, lá dentro para comer as frutinhas. E o outro não está comendo. Então essa é a segunda parte do exemplo. Então o primeiro é legal porque dois pássaros dentro da árvore você não vê, mas estão lá. E depois esse negócio da frutinha. Que história é essa da frutinha? Porque esse é o ponto todo do trabalho em yoga, o ponto hiper enfatizado na Bhagavad Gita, é o ponto determinante de você ter ou não uma vida espiritual. Você está desejando os frutos da sua ação ou não? Essa linguagem de fruto, fruitivo. Você está querendo o fruto da sua ação ou não? Esse, como eu sempre falo, esse é o divisor das águas. Para saber se você é espiritual ou material. Se você está desejando o fruto da sua ação, você está em consciência material. Acabou. Não tem como você gambiarrar a coisa, não tem como você ajustar depois. Já era. Já é um fato que você está em consciência material. Você pode ser uma pessoa boazinha, piedosa, tudo bem. Aí os ajustes vão estar lá. Mas você não é um transcendentalista. E se você consegue focar sua mente no aqui e agora, na ação e não desejar o fruto, aí você agora se candidatou a ser um transcendentalista. Ainda não é, porque você teria que oferecer a ação a Krishna para completar o processo. Mas você já pelo menos está muito bem situado. Praticamente dizendo, você vai estar oferecendo o fruto para Krishna, porque se você não tiver, né, você não estaria fazendo. Né? Dificilmente você vai estar realmente no aqui e agora, focado na ação, sem estar já com uma conexão divina, porque você não vai ter propósito para fazer a ação. Então esse é o divisor das águas. Então tem esse exemplo da frutinha, que Deus, ele não deseja o fruto, então ele está lá não comendo a frutinha da árvore, enquanto a alma condicionada está comendo a frutinha. Então dá esse exemplo. Deus e você dentro do corpo, você desejando os frutos da ação e Deus só olhando para você. Ok? Mais ou menos assim que funciona. Né? Falou que era só cantar. Fala que era só cantar, né? Mas tem uma hora que tem uma história assim, essas brincadeirinhas assim, Prabhupada off the record, né? Assim, gravando assim, mas tipo off the record. Ele fala assim, não, a gente tem que falar assim simples, né? Para coisa, mas tem esse outro lado. Eu estou enganando vocês. Ele brinca assim, tem um lado assim que eu estou enganando vocês. Assim. Tem que ir um pouquinho mais fundo. Um pouquinho mais Mas se você passar o dia inteiro cantando Hare Krishna também tá legal, né? sem fazer nada. E aí espera Deus levar comida. Alguém vai levar comida para você. E o que é Sukriti? Naga Babaji. Sukriti é Sukriti, boa ação. Bem feito. ação devocional. Ação boa. Agyata Sukriti, você está pensando nisso? Não? Ação boa feita sem conhecimento. É isso que você está pensando? Não? Não, estou pensando o quê? Outra Da coisa. devoção, da entrega. Ah, não. A gente não usa essa palavra. Mas você vai fazer uma boa ação e entregar. Yagya. Mas no fundo é simples. Porque se você está desejando um fruto, você está com a mente no futuro.
você é um materialista. Você mesmo se fez um materialista porque você está desejando algo material. Você não entendeu ainda que você está vivo no presente, na ação, e essa que é a beleza da vida. Que a beleza está em viver, em agir. E o resultado você não precisa, ele vai vir ou não, não interessa, porque você não depende dele. A vida é um fluxo, você está correndo e a beleza é a ação. Então o que fala, você tem direito à ação. Ele fala assim, você tem direito à ação, mas não o resultado, porque o resultado não pertence a você. São tantos fatores envolvidos, são tantos átomos quicando aí, são tantas outras consciências, né? Também com as suas influências no mundo externo, humanas e não humanas. Então, e a vontade de Deus, enfim, obviamente que o resultado não é nosso, não tem como ser nosso. Porque o resultado material, ele não está dentro de mim, ele está fora de mim, por definição. E eu estou aqui dentro, eu não estou aqui fora. Eu só estou aqui dentro, eu só posso reger o que eu estou fazendo, a minha consciência. O único controle que eu tenho é sobre mim, que eu deveria ter, né? Que eu posso ter, é sobre mim mesmo. Aqui fora eu não tenho controle. Eu não posso determinar o que vai acontecer. Porque tem outros fatores, tem outras forças. É um fato da vida, inegável. É um fato da vida. Então o resultado não me pertence. Eu posso ser dado um certo controle, autonomia para que certos resultados venham, mas mesmo assim está sendo dada essa autonomia a mim. Porque num piscar de olhos você não tem mais essa autonomia, é tirado de você. Seu coração para de um segundo para o outro, você tem uma veia entope no cérebro, você cai duro. Não tem, né? É de um segundo para o outro. Um meteoro cai na sua cabeça. Você tem autocombustão, né? Quer dizer, qualquer coisa... Tem disso, né? Você... Então, assim, você de fato, a autonomia, ela é tirada de você, então não tem, na verdade você não tem. E se tem, ela foi dada por Deus, então pertence a Deus o resultado, não você. Enfim. Esse é um tema muito legal. Significado. A gente leu junto? Sim, do pássaro. Eu li sozinho? Nós lemos juntos. E eu li sozinho também. Significado. O exemplo dos dois pássaros na mesma árvore é dado para ilustrar a presença dentro do coração do corpo material, tanto da alma individual quanto da super-alma, a personalidade de Deus. Assim como um pássaro faz um ninho na árvore, a entidade viva está sentada dentro do coração. O exemplo é apropriado porque o pássaro é sempre distinto da árvore. De modo semelhante, a alma individual e a super-alma são entidades distintas, separadas do corpo material temporário. Então, bem legal o exemplo, né? Dois pássaros, um pássaro não é o outro pássaro, são dois pássaros e nenhum dos pássaros é a árvore. Três coisas diferentes, o corpo, a alma e Deus. E é bem isso que a gente falou naquela outra aula, né? As três tátuas. São chamadas três grandes verdades distintas, categorias da realidade. Deus, energia material, alma. Se você entender essas três coisas, você já captou metade do jnana que você tem que entender da espiritualidade. Deus, alma, matéria. Entenda a diferença desses três e como os três se conectam e como eles são diferentes e você está bem na fita. E cantar Hare Krishna. A palavra Bhalena indica que a suprema personalidade de Deus está satisfeito com sua própria potência interna, que consiste em eternidade, onisciência e bem-aventurança. Satchit Ananda. Então, Deus sempre está na consciência transcendental, satisfeito,
com a sua própria natureza. E qual que é o chamado do yoga? É que você também faça o mesmo. Que você também fique satisfeito plenamente em ser. Você também é Satchitananda. E você pode atingir esse estado. É chamado Atmarama. Autossatisfeito. Satisfeito em você mesmo. Você não precisa de mais nada. Atmarama. E satisfeito na sua própria natureza. Satchitananda. Em vez de você ficar querendo os frutinhos do mundo material. Como indica a palavra Bhuyan, ou tendo existência superior, o Senhor Supremo está sempre numa posição superior, ao passo que a entidade viva às vezes está iludida e às vezes iluminada. A palavra Bhalena indica que o Senhor nunca está em trevas ou ignorância, senão que está sempre completo em sua perfeita consciência bem-aventurada. Dessa maneira, o Senhor é Nirana, ou desinteressado dos frutos amargos das atividades fruitivas. Ao passo que a alma condicionada comum consome ativamente tais frutos amargos, considerando-os doces. Que aí tem esse lado todo, né? Que se você fica se interessando pela matéria, pelos resultados materiais da sua atividade material, onde que isso leva? O que isso dá? Você fica totalmente nadando em êxtase? Não. São amargos os resultados, né? Você ficar conquistando e buscando coisas. E o que você consegue no mundo material? Você vai tentar ser feliz só de fora para dentro? Vai tentar ser feliz só com a percepção dos sentidos, nos objetos dos sentidos? Vai ser feliz juntando dinheiro, status? Quem consegue? Isso é uma ilusão tola, né? Quem acredita nisso? Experiência que todos nós temos aqui, né, de tantas coisas amargas na vida. E mesmo quando tudo dá certo, assim, não satisfaz a alma. Quando tudo dá certo, que quase nunca acontece, mas assim não satisfaz, né? Tá, você conseguiu, foi número 1, ganhou a corrida, ganhou a medalha de ouro, tá, e aí? E aí? Aí passou, né? Aí tem mais problema agora, né? Foi legal, mas e agora? Eu ia falar, você casou, tá feliz, mas é esse exemplo, né? Mas você conseguiu um emprego, e aí? Agora você tem que trabalhar lá, né? E tem colega chato, não é? Você comeu, fica com dor de barriga, quer dizer, um monte de bolo de chocolate, você fica todo feliz, mas depois engorda, né? Não tem saída, né? Não fica bom, né? Então é bom, mas passa, né? Ou tem um lado ruim. Você vai pra cachoeira, é linda, e vem um danadinho, te pica lá e você fica 3 dias coçando lá. A cachoeira já passou e a testa toda queimada, né? Você sabe o que eu estou falando. Então, assim, é legal, mas não é por aí, né? A gente não vai... E Krishna passou todo o capítulo passado, a gente ficou detonando Krishna pessoalmente, né? Detonou todos os ângulos possíveis de maneiras que você pode tentar buscar a felicidade material. Ele, olha assim, olha aqui, ó, não dá, né? Não funciona, né? Olha só. Então a gente já viu isso tudo. Então, realmente, são frutos amargos. E aí, com isso tudo, você fica sofrendo, no fundo, você fica sofrendo... Mais da metade do tempo você está sofrendo e depois você vai ficar velho, depois você vai morrer e nascer de novo. E só um parênteses, é engraçado quando você fala sobre nascer de novo. Com pessoas que não estão muito ligadas assim em reencarnação. Quem não pensou muito sobre o assunto?
Mas é muito raro, eu pelo menos não conheço nenhuma pessoa ainda, que fala assim, se fala, não, reencarnar não. São pessoas totalmente, eu conheci pessoas totalmente materialistas, que não se interessaram pela vida espiritual. Mas você fala, não, reencarnar não, espero que não, pelo amor de Deus. Ninguém quer reencarnar. É engraçado, né? Ninguém quer reencarnar. Pessoas assim, todo mundo, vida boa e tal, e falando nem pessoas que tiveram vida sofrida, pessoas de classe média alta. Ninguém quer reencarnar. Você vai, vem cá, você quer fazer tudo de novo? Não. Passar tudo de novo. Não quer reencarnar, e aí? Não é melhor fazer algo a respeito então agora? Porque vai que tem, né? Vai que tá certo e tem reencarnação, você não vai. E reencarnação está ficando tão popular agora, está entrando tão profundamente, né, na nossa cultura, né? Era uma coisa assim esquisita, meio engraçada. Mas hoje em dia, agora eu vi recentemente, até postei no meu canal. Vou fazer, né? Posso fazer. Se não foi de propósito não, mas vou aproveitar. Até postei lá no Facebook em inglês, que eu abri, né? 3T Path. Porque em inglês, o trailerzinho de um filme bonitinho de Hollywood sobre um cachorro reencarnando. Parece uma história bem bonitinha. Mas é o cachorro reencarnando, quer dizer, assim, aí a historinha das vidinhas que o cachorro vai tendo reencarnando. Depois tem uma coisinha bonitinha, sei lá, mas é assim, a super consciência já cultura popular, né? A reencarnação já virou assim, já entrou nos Estados Unidos, parece que, imagina, os Estados Unidos que é bem evangélico, é um país bem evangélico, os Estados Unidos, para quem não sabe, é um país bem evangélico, é cristão e evangélico. E parece que, tipo, 50 e poucos % da população acredita em reencarnação. Então, muitas pessoas ditas evangélicas, né, porque tem um percentual enorme de americanos evangélicos, que é maior do que, não cabe nesse percentual, acreditam em reencarnação. Então, mesmo dentro das pessoas que se declaram cristão, evangélico e tal, mas acreditam em reencarnação. Será que é o despertar da consciência? Já entrou, né? Porque é uma coisa que depois que você saca, depois que você ouviu, você vê que faz sentido, né? Meio que começa a fazer sentido, aí você vê, aí tem umas pesquisas também, pessoal que faz hipnoterapia, enfim, as coisas ficam batendo e ficam aparecendo, e é meio que óbvio, né? Então está entrando mesmo. Só um parênteses que eu queria fazer. Mas então, vai reencarnar, melhor levar a sério agora. Melhor fazer alguma coisa a respeito disso agora, né? Não adianta ficar falando que não está afim, né? Aí você fala, não quero pagar imposto. Vai pagar de que jeito, senão. Bom, dessa maneira, o Senhor é Nirvana, o desinteressado dos frutos amargos das atividades materiais, ao passo que a alma condicionada comum consome ativamente tais frutos amargos, considerando-os doces. Em última análise, o fruto de todo esforço material é a morte, mas a entidade viva pensa tolamente que as coisas materiais lhe trarão prazer. A palavra Sakayo, ou dois amigos, também é significativa. Nosso verdadeiro amigo é o Senhor Krishna, que está situado em nosso coração. Só Ele conhece nossas necessidades reais e só Ele nos pode dar a verdadeira felicidade. O Senhor Krishna é tão bondoso que está pacientemente sentado no coração, tentando guiar a alma condicionada de volta ao lar, de volta ao Supremo. De certo, nenhum amigo mundano permaneceria com seu tolo companheiro por milhões de anos, sobretudo se seu companheiro o ignorasse ou até o amaldiçoasse. Mas o Senhor Krishna é um amigo tão fiel e amoroso que acompanha mesmo a entidade viva mais demoníaca e também está no coração do inseto, do porco e do cachorro. Isto acontece porque o Senhor Krishna é supremamente consciente de Krishna e vê toda a entidade viva como parte integrante de si mesmo. Todo ser vivo deve abandonar os frutos amargos da árvore da existência material. A pessoa deve voltar-se para o Senhor dentro do coração e reviver sua eterna relação amorosa com seu verdadeiro amigo,
o Senhor Krishna. A palavra sadrisho, ou de natureza semelhante, indica que tanto a entidade viva quanto a personalidade de Deus são entidades conscientes, espirituais, transcendentes, Satchit Ananda. Como partes integrantes do Senhor, partilhamos da natureza do Senhor, mas em quantidade infinitesimal. Logo, o Senhor e a entidade viva são sadrisho, ou seja, somos divinos, mas não somos Deus. A afirmação semelhante aparece no Shvetashvatara Upanishad 4.6, esse mesmo verso aparece nesse Upanishad. Dvasuparna sayuja sakaya samanam vriksham parishasvajate tayoranyapi palam svadati anashnam anyo bichakshitim. Existem 2 pássaros numa árvore. Um deles está comendo os frutos da árvore, enquanto o outro está testemunhando as ações. A testemunha é o Senhor e o que come os frutos é a entidade viva. Hare Krishna. Alguma pergunta, algum comentário? Legal. Então, muito obrigado por você ter paciência. Srila Prabhupada Ki Jai.